Os 5 fundamentos da vitória espiritual. Amém? Se eu fosse dar um tema, daria esse para ele. Os 5 fundamentos da vitória espiritual. Salmos capítulo 46. Senhor Deus, amado Pai, continue a falar conosco, porque nós já temos sentido a Tua presença, o Teu falar, desde o início deste culto, ó Pai. E nós queremos continuar Te ouvindo a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã ou o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo ou fim à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Queridos, quais são os fundamentos de uma vitória espiritual? Aqui o salmista, ele faz esse salmo. Os filhos de Corá são os autores desse salmo. E esse salmo, ele é deixado até uma descrição. Esse salmo, ele é realmente um cântico, que tem salmos, são orações, e são orações cantadas, são só orações e tem cânticos. E a instrução é que ele fosse cantado no soprano, olha só, uns detalhes desse salmo. E esse salmo, ele começa a trazer para nós algumas coisas que a gente tem que entender, princípios maravilhosos para nossas vidas. Se a gente não entender que nós precisamos de uma vitória no mundo espiritual, nós não teremos vitória em lugar nenhum. Esses dias eu disse a uma pessoa que aquilo que estava acontecendo no local que ele estava tendo problema era espiritual. E às vezes a pessoa não entende que você chega e fala, olha, esse problema ele é espiritual. E eu vou dizer para você que, seja qual for a situação, eu falo sempre que se a origem não é espiritual, o problema, de repente, não é demônio, vamos assim dizer. Eu sempre digo que a solução sempre é espiritual. Mesmo que a origem, de repente, não foi espiritual em si, a origem em si. Foi uma escolha, a pessoa quis aquilo, e logicamente aquilo vai para o mundo espiritual ou vem do mundo espiritual. Tudo na nossa vida, ela vai para o mundo espiritual ou ela vem do mundo espiritual. Porque, na verdade, amado, o mundo espiritual, ele é real. Ele é mais real do que nós imaginamos. E nós temos que entender que as nossas batalhas, a Bíblia me fala que elas não são carnais. Nossas guerras não são carnais, e nossas armas também não são carnais. E aí tem um fundamento para que eu possa ter vitória no mundo espiritual. E essa vitória no mundo espiritual me dá condições de ter vitória no mundo natural, no mundo físico. Se eu não ganhar no mundo espiritual, eu não vou ganhar no mundo físico. Ou vou ter muita dificuldade no mundo físico. Facilitaria muito a nossa vida se antes de entrar em qualquer coisa, nós entrássemos numa batalha de oração. Facilitaria muito a nossa vida se antes de entrar em qualquer coisa, entrássemos numa dedicação de leitura da palavra, de busca de resposta, de estudar profundamente a palavra. Facilitaria muito a nossa vida se nós jejuássemos mais. Se tivesse tempo de consagração, facilitaria mais a nossa vida se nós louvássemos mais do que murmurássemos, do que reclamamos.
Se pudéssemos então, e podemos, mas se quiséssemos, transformar toda reclamação em uma oração, em um clamor, em um louvor e uma gratidão. Porque nós temos o hábito de viver pelo que vemos apenas. E não entendemos que existe um campo espiritual que nós devemos vencer. E enquanto nós ignoramos, somos sucumbidos. E aí então eu quero dizer para você, e eu vou dizer para você, dentro desse texto, eu vou classificar para você 5 P's, que são fundamentais para a nossa vitória espiritual e, consequentemente, vai trazer vitória no nosso natural. O primeiro fundamento: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o princípio. Eu tenho que ter princípios. O que é princípio? Princípio já está dizendo, é princípio. O início de tudo. Primeiro que qualquer coisa, eu tenho que entender que Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Numa batalha espiritual, numa guerra que nós enfrentamos, e eu vou dizer para você que todas as guerras se geram no campo espiritual, porque se ela mesmo que ela tenha se gerado no material, ou seja, não foi o diabo, não foi nada, eu fui lá e desobedeci e fiz por conta própria, ela vai para o mundo espiritual, ela vai para lá, entendeu? A guerra vai ser travada lá primeiro. E aí o que acontece? Eu tenho que ter um princípio. Que princípio é esse? Com quem eu estou? Quem está comigo ou com quem eu estou? O princípio de tudo é saber que Deus, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu não posso entrar numa guerra sem essa convicção, que é um princípio, não é uma promessa aqui, é um princípio. O princípio, ele vem antes da promessa. Porque se você quer alcançar promessa e não quer obedecer princípio, você vai viver uma vida ilusória, nunca vai ter a promessa. Porque eu quero o socorro do Senhor, eu quero a ajuda do Senhor, mas não quero o Senhor como meu refúgio e minha fortaleza. Eu não quero o Senhor como minha proteção, isso é um princípio, eu preciso ter isso. Primeiro é o princípio. Segundo fundamento, ou segundo P aqui que eu aprendo, aí vem o que? A promessa. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Isso aqui é promessa. O Senhor ser o meu refúgio e fortaleza é um princípio que gera uma promessa. Toda promessa é gerada por princípios. Como que eu sou salvo? Que farei para ser salvo, eu dizia, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, confia no Senhor. O que me impede de ser batizado? O que Filipe disse? Nada. Se você crer, é um princípio. É um princípio. É uma promessa. Ser batizado, vai ser salvo, é uma promessa. E o princípio? Crer. Em Salmo 46, então, nós vemos esse princípio. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, que gera, então, uma promessa. Socorro bem presente na angústia. Se você está atrás de promessa, eu vou dizer para você uma coisa. Se eu fosse você, iria atrás de princípios. Porque o princípio gera promessas. É no princípios que você vê promessa. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Ok, um princípio. Qual a promessa? Meu socorro bem presente nas tribulações. Momento de angústia. Momento que parece que não tem saída. Momento que parece que não tem jeito. Essa é a minha promessa. Na minha guerra espiritual eu preciso então de saber que eu tenho um princípio. Qual é o princípio? Saber qual é a promessa. Terceiro, eu tendo o princípio, Deus é meu refúgio e fortaleza, tem uma promessa, é o meu socorro bem presente, não se atrasa. Ele não evita a angústia, ele não evita a pressão, ele não evita a tribulação. Não está dizendo que ele vai evitar, está dizendo que ele vai estar lá, no momento que acontecer. Entende isso? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Senhor, me livra dessa tribulação. Não está falando que vai te livrar, está falando que ele vai estar lá. Me livra dessa fornalha. Não, ele vai estar lá com você na fornalha. Me livra da cova. Não, ele vai estar lá na cova. Mas aí vem então o terceiro fundamento. Portanto, não temeremos. O terceiro fundamento é o posicionamento. Princípio,
promessa e posicionamento. Não temeremos. Opa! Se eu tenho como princípio, Deus é meu refúgio e minha fortaleza, e eu tenho essa promessa, que é meu socorro bem presente na hora da angústia, como eu me posiciono diante do problema? Reclamando? Murmurando? Com medo? Ah, isso não vai dar certo. Ah, acabou, para mim não tem jeito. Ah, para minha família não tem como. Ah, com esse resultado de exame acabou. Não, pelo que não temeremos. Não temeremos. Isso é posicionamento. Não temer não é promessa, queridos. Senhor, faça que eu não tema. Sabe o que acontece, amado? Eu vou dizer uma coisa para você, que eu comentava essa semana. Nós estamos transferindo para Deus, olha que louco, o que Deus já mandou nós fazermos. É mais ou menos assim, se eu chego para o Lucas e falo assim, Lucas, você deixa meu microfone ligado? Beleza. Então fiz um pedido a ele, ó. O Lucas vai o quê? Deixar meu microfone ligado. Aí chega o Lucas e fala assim, pastor, eu vou te pedir algo, como se fosse uma oração, né? Eu quero te pedir algo. Eu preciso muito da tua ajuda. Eu quero que você faça algo por mim, pastor. Por quê? Ligue o seu microfone. Pô, mas isso eu que pedi. Isso foi eu que pedi para você. Tem coisas que Deus mandou nós fazermos. E nós estamos falando, Deus, faça por mim. É uma coisa muito simples. Senhor, cuida do meu filho, cuida do meu filho. Eu dei uma ordem, ensina o seu filho o caminho que deve andar. Ou seja, eu mandei você fazer isso, você está atribuindo a mim. Você está entendendo, amado? Que nós estamos cobrando coisas de Deus, que na verdade Ele mandou que nós fizéssemos. Não temer não é uma promessa divina, é uma ordem. Quantas vezes Jesus falou assim, não temas, não temas, não temas. Ai, Senhor, eu estou orando a Deus para não ter medo. Sabe, pastor, eu estou orando a Deus para não mentir. Gente, é posicionamento, é ordem de Deus, é ordem divina para você fazer. Então nós estamos pegando posicionamento, querendo fazer de promessa. Não é posicionamento, é você. Qual é a promessa aqui? Qual é o princípio? Deus é meu refúgio e fortaleza. Qual que é a promessa? Ele é meu socorro. Então qual que é o meu posicionamento? Não temer. Amém? Eu entendi o princípio, eu entendi a promessa, eu vou agora me posicionar. Mas as pessoas não querem se posicionar. Eles param na promessa. Tem uns que nem querem o princípio, fica a promessa. Ele pula o princípio, fica a promessa e não quer mais nada na vida. Aí Deus não está fazendo. Aí a pessoa faz assim. Aí a pessoa vem toda aquela desculpa espiritual. Estou esperando em Deus. Deus vai fazer. Amado, me desculpe, Deus não vai fazer. O que você quer que Ele faça, que é para você fazer, desculpe, Ele não vai fazer. Isso é posicionamento. Deus não vai orar por você. Deus não vai dobrar o joelho por você. Tem pessoa que quer que Deus ore por ele. As pessoas querem orar no atacado. Ele já viu do dia, Senhor, perdoa todos os pecados, abençoa meu dia, amém. Não é atacado. O Espírito Santo que vai levar minhas orações a Deus. Joga nas costas do Espírito Santo. Entende isso? Gente, posicionamento. Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe o que eu preciso para ter vitória? Qual o fundamento? Ter problema. Não é criar problema, tá, gente? Tem pessoas que gostam de criar problema, é ter problemas. Problemas para ser resolvidos. Não existe vitória sem luta. Isso é um chavão, mas é verdade. É problema para ser resolvido. Eu tenho o quê? Um princípio, eu tenho uma promessa, eu tenho um posicionamento. Para quê? Para resolver um problema. Eu tenho um problema para ser resolvido. A vitória, o problema, ela está no pacote da vitória. A luta está no pacote da vitória. A adversidade, a tribulação, a angústia, a pressão, aquela atmosfera pesada está no pacote da tua vitória, querido. Ele não pode tirar isso.
Deus não poderia apagar a fornalha. Deus não poderia tirar, diz assim, impedir que Daniel entrasse nas covas dos leões. Por quê? Porque a vitória está justamente em vencer um problema, não desaparecer o problema, não é sumir um problema, não é se esconder do problema. Isso não é vitória, isso é fuga. Não confunda fuga com vitória. As pessoas querem muitas vezes fuga e chamam de vitória. Me tira disso. Por que você não muda para que seja? Eu preciso vencer isso. Preciso planejar isso. Preciso saber como que eu saio disso. Eu preciso saber, Senhor, como que eu vou vencer. As pessoas querem se livrar do problema. Querem se livrar do casamento. Ah, Senhor, como eu largo essa jararaca, Senhor? Ah, como diz, eu deixo procurar alguma. Aí a pessoa fica procurando alguma coisa na Bíblia que diz que me dá isso, que vai dar legalidade. Eu tenho que estar procurando legalidade na Bíblia. Procura na Bíblia a palavra de fortalecimento para a sua família, para a sua casa, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Amém? Em tempo de você estar orando, ah, Senhor, mata aquela coisa ruim. Ah, Senhor, não aguento mais. Às vezes fala, porque Deus não respondeu para mim que eu queria outro emprego, por que está acontecendo? Porque eu queria estar com outro contrato, por que isso ainda? Porque às vezes é isso mesmo que você vai ter que vencer essa situação e não fugir dela, porque o tempo que for que Deus tiver de tirar da situação, é Ele que vai te tirar. E outra coisa, Deus quando te tira, quando é Deus, Ele sempre te promove para o melhor. Deus sempre vai te promover para o melhor. Quando nós fazemos a burrada, quando nós se antecipamos, quando nós metemos pés pelas mãos, como dizia meu pai, quando nós começamos a dar murro e podre de faca, e a coisa vai dar errada, porque é nós que queremos, porque as pessoas não querem resolver problemas mais, eles querem que os problemas sumam, quer que Deus faz mágica. Deus não vai fazer mágica, Deus vai te dar vitória e não magia, amém? Deus é um Deus de vitória, não um Deus de magia. Ele vai te dar vitória. Você vai vencer esse problema. Você vai vencer. Porque quando for para Deus te tirar de um lugar e colocar em outro, quando for para Deus te remover, Ele só remove promovendo. Ele sempre vai fazer o melhor para a sua vida. Mesmo que aparentemente não seja. Mas quando Ele faz, o tempo vai mostrar que foi Deus que fez. Por quê? Porque Deus ele vai mexer conforme Ele quer. Agora, cuidado. Porque de repente eu estou querendo fuga e não vitória. E por quê? Porque a fuga eu não preciso enfrentar o problema. A fuga eu não preciso de promessa. Eu não preciso de princípio, eu não preciso de promessa, eu não preciso de posicionamento para fugir. Basta eu virar minhas costas e sair correndo. Mas quando eu vou enfrentar um problema, mas quando eu vou encarar uma situação, como Jesus teve que encarar a cruz, amado, aí você tem que ter princípio, promessa, e você tem que ter posicionamento. Você tem posicionamento, princípio, você tem promessa, você tem posicionamento, você tem um problema. E por último, não menos importante, você tem um propósito. Não existe vitória sem propósito. Princípio, promessa, posicionamento, problema. E agora propósito. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. O que é isso? O propósito é sempre encontrar Deus. Aleluia. O propósito é sempre estar onde Deus está. Você pode estar em meio a turbulências. Você sempre tem que buscar Deus. Entende isso? Você entende isso? Você pode estar na situação, né? Olha aqui que os montes se abalem, os mares vão até os mares, a terra começa a estremecer, haja terremoto, não importa o que esteja havendo, haja o que houver. Há um propósito meu, é o quê? Eu estar onde Deus está no centro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, a morada do Altíssimo. Deus está onde? No meio dela. No meio. Aleluias. Aleluias. É achar nossa centralidade. Sabe como que a vida ela precisa viver? De equilíbrio.
Existe na economia algo chamado ponto de equilíbrio. Quando você acha o ponto de equilíbrio, aqui se torna a coisa central. Deus é o nosso ponto de equilíbrio, amado. Amém? Amém? Deus está no meio, aleluias. Deus está no equilíbrio. Deus está na solução, aleluias. Então, quando o propósito da nossa vida, seja qual for o problema, sabe o que acontece, amado? É quando a gente está passando por um problema financeiro, a gente quer encontrar dinheiro. Está desempregado, a gente quer encontrar emprego. Problema na família, a gente quer encontrar que o marido, ou o pai de bebê, que a esposa, o pai de bebê, ou coisa parecida. A gente procura isso, entenda uma coisa. No problema, na adversidade, você procura Deus. E Deus é que vai trazer, aleluias, as águas tranquilas. É Ele que vai refrigerar a tua alma. É Ele que vai trazer a solução. É Ele que vai abrir a porta do emprego. É Ele que vai abrir aquele contrato. É Ele que vai trazer a solução. É Ele que vai trazer a resposta. Seja qual for o problema, o propósito é encontrar Deus. Aleluia. Porque eu estou procurando emprego, não é emprego que nós procuramos, amado. Porque emprego, qualquer pessoa procura emprego. Ele manda um currículo, beleza, mas na adversidade você tem que encontrar Deus. No momento da dificuldade financeira, de repente, sabe, a gente está procurando dinheiro, como que eu faço pagar isso, como eu faço pagar aquilo? Primeiro procure Deus, e Deus vai dizer como você vai pagar, e Deus vai dizer como que vai abrir as portas, e Deus vai trazer provisão, e Deus vai trazer prosperidade, porque você achou Deus, aleluia. Deus está no meio dela, e ela não será abalada, aleluia. O que você está procurando em meio ao problema, amado? É o problema que nós estamos procurando coisa errada. Nós estamos procurando alguém que me represente. Eu estou procurando networking. É bom, lógico que é, mas não existe network melhor do que Deus. Porque Deus une pessoas. Porque Deus não somente une pessoas, Deus une propósitos, aleluias. Amado, quando Deus faz, amado, quando Deus me recebi um contato essa semana, uma pessoa falou assim para mim assim, olha, eu acho que você vai ter que viajar para o Paraguai. Eu falei, rapaz, mas o que é? Eu não sei, eu não tenho conexão com ninguém. Mas Deus tem conexão com o universo todo, aleluias. Deus tem conexão com qualquer lugar. Deus, não é possível que isso vai se abrir, sabe por quê? Porque a sua conexão primeiro tem que ser com Deus. Sua conexão, você pode ter conexão com o gerente do banco, você pode ter uma boa conexão com aquele representante, com aquele cara que, olha, ele pode colocar você lá naquela empresa, ele pode colocar a sua empresa dentro daquela outra empresa, ele pode ajudar você a fechar um contrato, mas, amado, Deus pode fazer coisas, pode conectar você a propósitos, porque Deus não une pessoas, Deus une primeiro propósitos. Aleluias. E com o propósito vem as pessoas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluias. Você imagina um rio, aleluias, uma corrente que alegra. Você consegue imaginar o som dessas águas tranquilas, fazendo aquele barulhinho de águas, trazendo aquela coisa de paz? Sendo que Jerusalém não tem nenhum rio que corta assim. E ele escreveu isso aí. Deus está no meio dela. Aleluias. Para a tua vitória espiritual. Para que você tenha a vitória espiritual. Você precisa. Princípio. Promessa. Posicionamento. Problema. Ai, está amarrado, pastor, está amarrado, como se tiver um problema, como você vai ter vitória, amado. Se não tiver situação difícil, como você não vai ter vitória? Sabe que as pessoas que, sempre falo isso, que mais venceram na vida, são pessoas que resolveram problemas. São pessoas que resolveram problemas. Quem hoje se imagina hoje sem seu WhatsApp? Fala para mim, quem se imagina hoje sem seu WhatsApp? Qual empresa? Teve um dia que ficou o WhatsApp parado, entrou pânico às empresas. As pessoas entraram em empresas, não só pessoas, não é coisa, né? Empresas entraram em pânico. Alguém foi lá, alguém falou assim, eu vou fazer algo para as pessoas se comunicarem. Resolveu um problema. Resolveu um problema. E um problema que as pessoas nem sabiam que existia direito, mas ele resolveu. E hoje a gente sabe que é um problema ficar sem. O cara foi lá e resolveu.
Você tem que resolver problemas. Problema a gente não corre, a gente não cria. Problema a gente não cria. E também não corre dele. A gente enfrenta. Amém? Porque faz parte do fundamento para você ter vitória. Mas aí, para nós irmos caminhando para o final, tem esses 5 princípios, tem o propósito. Parece que tudo se acaba. Mas o versículo 6, o salmista continua: brama as nações, reinos se abalam, e faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Os problemas não acabam, as lutas, as adversidades não terminam. Mas eu já tenho o princípio, a promessa. Eu tenho um posicionamento, tenho um propósito, e sempre vai ter as adversidades, os problemas, as lutas. Mas aí eu tenho uma certeza. Versículo 7 diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos está onde? Aleluia! Deus não está em um lugar, Deus está em alguém. O problema também não é você procurando Deus em algum lugar. Você está procurando Deus em algum lugar. Eu vou dizer uma coisa para você: é muito bom que você está aqui hoje aqui na igreja. Estou feliz demais que você está aqui hoje. Mas você pode, infelizmente, sair daqui sem nenhuma resposta se você não tiver Deus em você. Aleluias. O Senhor dos Exércitos está em Jerusalém, diz o salmista, não. O Senhor dos Exércitos está no Monte Sinai, ele falou, não. O Senhor dos Exércitos está conosco, aleluia. Ele está em alguém, aleluia, e não em algo, aleluia. Porque o Senhor não habita mais em templo feito por mão de homens, aleluia. Deus habita agora em templos vivos, templo do Espírito Santo, aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco, aleluia. Aleluias! Aleluias! Em nós, em nós, em nós! Aleluia! Aleluia! Porque aí eu quero ir em algum lugar procurar Deus. Eu vou dizer uma coisa, amado. Quando eu venho para a igreja, se a pessoa não conhece Jesus, ele tem que vir aqui para encontrar Deus. Vou dizer uma coisa para você, entenda bem o que eu vou dizer com você. Quem aqui já é salvo em Cristo Jesus? Quem aqui já conhece a palavra de Deus? Você não vem para a igreja, entenda bem o que eu vou te falar. Você não vem para encontrar Deus, você vem para trazer Deus para este lugar, porque Deus está com você. Amém? Você vem para trazer Deus para este lugar. Você vem para você unir com outra pessoa que também está com Deus no coração. Você vem unir com a pessoa que está aqui no louvor com Deus. Você vem unir com o pregador. Você vem unir com o irmão do seu lado. E aquela pessoa, então, que não tem Deus no coração, ele vai entrar neste lugar. Ele, para onde ele olhar, para quem ele olhar, ele vai encontrar Deus. Porque o Deus de Jacó, porque o Deus de Israel está conosco, aleluia. Você que já é crente, convertido em Cristo Jesus, você não vem na igreja buscar a Deus, você vem trazer Deus, que já está em você, aleluia. Trazer Deus para quem? Você vai estar se unindo com outro irmão que também está com Deus. E aquele que conhece a Deus, a partir então vai conhecer a Deus. Por quê? Porque o mundo vai conhecer Cristo, através da sua vida. Porque ele, não é pelo que você fala simplesmente, é porque Ele está em você. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o que? Nosso? O Deus de quem? Amado, quando o salmista fala isso, Deus não tinha transformado o nome de Jacó em Israel? Amém? Por quê? Anos depois, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, fala o Deus de Jacó e não o Deus de Israel. Sendo que o nome dele já tinha sido trocado. Porque Jacó é justamente a parte mais falha. É a pessoa que estava ali, que precisava de uma aliança com Deus. É o homem que ali Deus fala assim, olha, esse cara precisa ser mudado, precisa ser transformado. Quando o salmista fala o seguinte, olha, o Deus de Jacó, olha só, talvez você se acha
a menor pessoa, mais indigno que possa ser. Você pode se olhar desta forma, e por isso que o salmista, então, ele não fala o Deus de Israel, porque Israel já é o nome transformado. Ele fala com o vil pecador, ele fala daquela pessoa que acha que não tem recurso, que não tem jeito, que não tem como. Ele fala, o Deus de Jacó, aquele falho, aquele que tinha defeitos, aquele que era o enganador, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Imagina o teu, aleluias. Você não é Jacó, você tem um nome na glória, aleluia. Você tem um nome escrito na glória, aleluia. Imagina se não é o teu refúgio. Se era o refúgio de Jacó, imagina o seu. Entende isso? Que o salmista falou Jacó, não Israel, que você não viu o nome dele? O Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluias. Vinde contemplar as obras do Senhor. Sabe o que está acontecendo, amado? A igreja tem deixado de contemplar o que Deus faz. Tem olhado para o problema, tem olhado para a adversidade, tem olhado para a dificuldade e não contempla. E não contempla o que Deus já fez. Quando começa a contemplar o que Deus já fez, vinde contemplar. Veja o que Deus está fazendo, veja o que Deus está realizando. Sabe por quê? O diabo sempre vai querer que você olhe para o problema, para a dificuldade, para a adversidade, para o momento difícil, para o momento triste. E o que o salmista inspirado aqui está dizendo é o seguinte: vinde e contemplai. Contemplai o quê? As obras de quem? Quer vitória, quer bênção? Você tem que contemplar a obra do Senhor. Pastor, eu não estou vendo nada. Mas não consegue ler a Bíblia? Você não consegue ver a palavra de Deus, o que Ele fala? Você não consegue ver as obras do Senhor? E aí quando você começa a pegar, por isso que o diabo não quer que você pegue a palavra de Deus, e quando você começa a contemplar que Ele abriu o mar vermelho, e você começa a contemplar que Jesus curou o cego, que a mulher simplesmente tocou em Jesus e foi curado do fluxo de sangue, que Ele depois de 4 dias disse: Lázaro, aleluia, vem para fora, que Ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando você começa a ver que Ele andou sobre as águas, quando começa a contemplar que Ele ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Quando você começa a contemplar que o Senhor pode fazer na sua vida, aleluia, você começa a mudar sua perspectiva de vida. Você começa a mudar sua perspectiva de vida. É porque o diabo quer que você olhe o problema, você olha aqui, chega lá e tal. Mas quando você começa a olhar, vinde contemplar as obras do Senhor. Olha só, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe que nós precisamos, amado? Aquietar não é se acovardar, aquietar é confiar. Nós falamos muito, falamos demais, falamos o que não precisa e o que não deveríamos. Deus está falando: aquieta-te, aquieta a tua alma, aquieta-te. Sabe por quê? A inquietação tem tirado nós do propósito. A inquietação tem tirado nós da visão. E ficamos inquietos, perdão. A inquietação. Mas precisamos estar aquietados. Aquietai-vos quer dizer o seguinte: é um estado que eu de transformação. Eu não estou quieto, não estava quieto. Eu estava agitado. Mas então eu entrei numa transformação, num estado de quieto. Aquietar é entrar no estado de quieto. É como aquela mulher sunamita: e aí, como que você está? Tudo vai bem. Não estou dizendo para você mentir, mas para você confiar. E quem confia já fala com o vitorioso. E aí, como está? Andando de vitória em vitória, aleluia. Eu já posso ver minha vitória, minha bênção. E aquele problema está sendo tratado por Deus. Mas pessoas, pastor, perguntam tanto dos meus problemas. Tá, pergunta, talvez tem coisa que você anda falando também demais, né? A pessoa não é para saber nem 50% das coisas que você, de repente, já sabem sobre você. Ah, pastor, eu vou mentir para a pessoa do meu problema, mas por que ela está sabendo do seu problema? O que ela te ajuda? O que ela te ajuda nesse seu problema, meu querido, minha querida? Se ela te ajuda, não é nem para estar sabendo. Quem não te ajuda não é nem para saber dos seus problemas. Seus problemas é só quem vai te ajudar. E tem uns, amado, que é só Deus para saber, amado. Só Deus, porque só Deus vai poder te ajudar.
Se não há uma palavra, se não há uma oração, não tem por que compartilhar. Eu vou compartilhar uma pessoa que nem ora, que nem busca. Não estou dizendo que há pessoas que tem que ser crente, não, às vezes, amado, até o crente é perigoso, que tem uns crentes que gostam de uma murmuração. Não aqui, glória a Deus. Deixemos isso claro. Mas, queridos, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele vai ser exaltado entre as nações, entre os povos. Você sabe qual é o problema também nosso? É que nós queremos ser exaltados. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Ele, nossa proteção. Ele é o Senhor dos Exércitos, está conosco. É o nosso refúgio. Mas existe uma questão, às vezes, no final, que a quem te quer ser exaltado. E tem uma coisa, Deus pode te dar, amado, as maiores riquezas deste mundo. Aliás, promessa de Deus, Isaías 1:9 ou 19, se eu errar aqui, me perdoe. Se estiveres dispostos a obedeceres, comereis os melhores frutos dessa terra. É promessa de Deus. Se você estiver disposto a obedecer. Você pode ter o melhor, uma coisa que nunca Deus vai te dar, e nem sequer dividir com você, nem sequer dar 1% para você, nada, é a glória dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dividir, amado, nem que seja 0,00001%, não tem sociedade. Deus não faz sociedade com a glória dele. Deus não negocia a glória dele. Ele pode te dar vitória, ele pode te dar riqueza, ele pode te dar, sabe, você pode subir, você pode ter foguete na lua, você pode ter o que ele ia permitir que você tenha. Ele só nunca vai te dar, é a glória. Sabe por que muitas pessoas não estão recebendo? Porque ele quer ser exaltado. E Deus deixa claro, eu serei exaltado entre as nações. Uma coisa sempre é clara, o que você está passando, Deus vai ser exaltado. É Ele que vai ser exaltado. E aí, para encerrarmos, Ele fecha de novo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de quem? Mas Jacó já morreu, amado. Deus de quem agora? O Deus de Luciano. Amém? Amém? Deus refúgio de quem? O Deus de... Olha lá, mais alto. De quem que Ele é Deus hoje? Ele é Deus de... Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus.